Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa Semana Red Criativos. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre criatividade, sobre pensamentos criativos, refletir sobre tudo isso e mais um pouco, e agora focado em vídeo. Hoje recebo aqui o Felipe, eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor, mas ele trabalha com edição de vídeo, filmagem, é pastor também nosso aqui dos pré-adolescentes e nosso parceiro e colaborador aqui no Red Criativos. Felipe, seja bem-vindo, cara. Prazer estar com você aqui nesse bate-papo. E aí, Cata, tudo bem? Olá a todos também aí que estão nos assistindo, obrigado por estar nos acompanhando e, cara, obrigado pelo convite, prazer estar aqui também podendo contribuir, falando um pouco mais sobre isso, sobre vídeos, né? E também vendo tanta gente boa aí falando e compartilhando conteúdos super legais e bem propício, né? A gente está precisando muito trocar ideia, trocar informação sobre conteúdo criativo, né? Então, para mim é um prazer. Obrigado mesmo. De nada. Cara, a gente está vivendo um tempo bem difícil, bem diferente. Isso a gente já sabe. Agora, qual a importância de vídeo ou dos vídeos nesse momento que a gente está vivendo como igreja? Cara, eu acho que vídeo, na verdade, engloba nessa parte de comunicação, né? Então, assim, ele é uma ferramenta poderosíssima que a gente precisa, de fato, dar uma atenção muito especial, porque é como se nas outras épocas surgiu a televisão, sempre era dado ênfase para a televisão, para a comunicação através desse meio de comunicação, né? Então, quando a gente fala do evangelho e da missão da igreja de pregar o evangelho, de falar de Jesus, os vídeos são a bola da vez, assim, na nossa época. Então, cara, o YouTube surgiu já há muito tempo atrás e já quando surgiu já ficou mundialmente conhecido, foi um canal pioneiro aí nessa questão dos vídeos, mas todo mundo começou a dar atenção para isso e hoje todo mundo faz vídeo, todo mundo quer vídeo, todo mundo tem vídeo, né? Então as ferramentas aí de mídias sociais elas vão migrando para o vídeo aos poucos. A prova disso é que o próprio Facebook, que é uma das mais antigas aí mídias sociais, há pouco tempo, alguns anos atrás, recentemente liberou essa nova, né, feature aí, essa nova função no aplicativo que são os vídeos. Então você agora tem uma aba só de vídeos. O Instagram também, se você for lá no explorar, hoje a maioria que aparece é só vídeo. Então nós como igreja a gente precisa ficar atento sim à linguagem de comunicação que o mundo está mais usando agora. Então os vídeos são a bola da vez, a gente precisa dar muito foco nisso e fazer vídeos muito bons, muito atraentes, né, com conteúdo de verdade que a igreja tem a transmitir. Legal, cara. A gente tem visto realmente todo mundo produzindo vídeo, todo mundo tem um celular na mão. Agora, se tratando de igreja, qual linguagem você acha que você indica assim para as igrejas utilizarem nos seus vídeos? Legal, pergunta bem legal, porque às vezes a gente vê também as igrejas produzindo conteúdo em vídeo, mas com uma linguagem ainda difícil, né? Uma linguagem pouco atraente. Então, por exemplo, quando você tem um vídeo que não tem uma linguagem legal, uma linguagem dinâmica, um vídeo usando vários recursos, né? E eu não estou dizendo aqui de recursos caros, eu estou dizendo de recursos de linguagem mesmo, como humor, dinamismo, oratória, né? Então o vídeo acaba ficando maçante e a gente vê por aí muitos conteúdos assim, que a gente muitas vezes não está preparado para ligar uma câmera e acha que é simplesmente liguei a câmera e agora só saio falando e tal. Não. Precisa ter todo um planejamento de fato, o que você quer atingir, quem é o seu público-alvo, para poder você conseguir identificar a linguagem que você vai utilizar. Então, só dando um exemplo, aqui na Red, a gente tem uma postura muito simples na linguagem, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, atraente, com alguns artifícios assim para atrair de fato as pessoas que estão assistindo. Uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo que seja dinâmico, que seja atraente, né? Não seja aquele vídeo maçante, chato, só com fala e informação. Então a linguagem é muito importante para de fato atingir o objetivo dos vídeos que estão sendo gerados. Bacana. Uma pergunta que as pessoas fazem é quais os tipos de produção que as igrejas ou mesmo a Red tem feito aí, né? Você pode expor um pouquinho o que a gente tem produzido aqui como igreja e o que as pessoas estão assistindo. Legal também pergunta. Cara, assim, isso é uma infinidade de opções, assim, sabe?
Eu acho que cada lugar também tem sua peculiaridade. Aqui na Red a gente tem feito muito tipo de produção. Aí você pode ver aí nos nossos canais aí da Red, você que está assistindo pode procurar depois. A gente tem vídeos de vários tipos, né? Tem tipo programa de TV que a gente fala, que foi o quadro da nova geração lá, do Pixtalk, que tem disponível também. Tem o Red Drops, tem os próprios cultos online. Mas dentro disso também tem os vídeos de aviso, os vídeos do Acontece, tem os vídeos das séries que a gente faz. Para cada série que a gente lança um teaser. Então são clipes também que a gente faz de cobertura de eventos, né, quando a gente estava tendo presencialmente. E agora também, nesse tempo sem encontro presencial, a gente também consegue utilizar do vídeo para fazer esses tipos de vídeo com coisas que estão acontecendo. Né? As pessoas apenas mandam os vídeos para a gente consegue compilar esse material. Então, assim, tem vários tipos de vídeos que a gente pode, como igreja, produzir, né? E aí, claro, isso vai depender também do lugar onde você está, da realidade que você tem aí, as pessoas que estão conectadas na sua igreja, né? Qual tipo de linguagem, qual tipo de vídeo vai, de fato, atingir a sua comunidade aí, as pessoas que estão perto de você. Uhum. Felipe, muita gente que está assistindo a gente aqui, talvez ou tenha pouca prática com edição, ou não sabe edição nenhuma, né? Ou já é até profissional, mas... Quais são as ferramentas que você indica, que você utiliza? Aí vou dificultar um pouco mais a pergunta. Qual a ferramenta que uma pessoa que não sabe nada de vídeo pode utilizar para começar a aprender a editar? E aí vai até o profissional, né? O que o profissional tem utilizado hoje? Legal. Cara, essa pergunta aí, como é que eu posso explicar? Ela não tem um padrão, assim. Eu acho que quem diz assim, essa aqui é a ferramenta melhor que existe, eu acho que está um pouco equivocado na resposta, porque eu digo que a ferramenta de edição boa é aquela que você sabe usar. É aquela que você consegue, pelo menos, dominar o básico e sabe fazer o que precisa ser feito com aquela ferramenta. Então eu mesmo aprendi lá nos milhares de anos atrás no Windows Movie Maker, que era uma ferramenta de edição assim bem limitada, bem complicado, mas servia muito bem para aquela época, para eu aprender, para eu fazer as coisas que precisavam ser feitas, cortar um vídeo aqui e ali, botar uma trilha e tal. Então, assim, hoje ainda, se você procurar no Google, tem uma infinidade de opções aí de ferramentas, né, de edição, que algumas são pagas e outras são gratuitas, né? Tem uma muito famosa aí agora surgindo com força, que é o DaVinci Resolve. É uma ferramenta que antes era só de fazer cor nos vídeos, de tratamento de cor, e ela foi se aprimorando, e virou uma ferramenta de edição também, que está sendo muito bem falado, muito bem utilizado aí por grande parte dos profissionais. E aqui na Red a gente usa o Adobe Premiere, por fazer parte do pacote Adobe, a gente usa vários aplicativos do Adobe, né? E o Premiere é uma ferramenta poderosíssima também, que tem muitos recursos, e tem aí que tá. A dica é o seguinte: tudo que você precisa saber, seja do Premiere, seja do DaVinci, seja do Movie Maker, seja do Filmora, seja do Final Cut, tem uma infinidade de conteúdo no YouTube, de forma gratuita. Você só precisa escrever assim: como fazer vídeo no Adobe Premiere, como fazer vídeo no Final Cut, como fazer vídeo no DaVinci. Tá tudo lá, e essa é a dica que eu dou. Então, para você que está começando, ou até pra gente, eu muitas vezes, quero fazer tal coisa no Adobe Premiere. Lá no YouTube, mano, sempre tem um asiático lá explicando um tutorial de como fazer e tal. Então, mano, hoje a gente tem tudo à disposição. Então, ferramenta não é desculpa. Uma das coisas que eu falo quando alguém me pergunta sobre isso, qual dica que eu dou, a primeira dica que eu dou, eu falo assim, cara, a primeira coisa é tira a preguiça do corpo. É bem isso aí, exatamente. Porque às vezes as pessoas já querem dar o passo seguinte, né? Então, já querem ir pro passo, sei lá, passo 5 e não passaram pelo 1, 2, 3 e 4. Então, você faz muito tempo que você já aprendeu a editar, faz quantos anos? Você lembra como foi no início? Conta um pouquinho pra gente aí. Lembro. Cara, então, comecei com essa parada dos vídeos na igreja, por conta da igreja. Eu lembro que teve uma vez que estava tendo um evento na igreja, acho que era um encontro de casais, alguma coisa assim, e eu trabalhava com tecnologia, não tinha nada a ver com vídeos, era programador de computadores, mas tinha um computadorzinho lá legal. E eu lembro desse evento que teve, e o pastor pediu pra gente, na época lá, fazer alguma coisa para divulgar o evento. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo, porque foi bem nessa época que deu o boom do YouTube, assim, os canais de vídeo e tal.
Então, acho que isso era 2010, se eu não me engano. E aí foi muito legal porque aí eu peguei, aprendi do zero, básico, coisas básicas de fazer, filmar aqui e ali, filmei com a própria webcam do meu notebook aberto assim, ó, filmei com o computador daquele jeito, editei e mostrei o vídeo pro pastor. Foi um sucesso, o evento assim explodiu, foi ótimo e o pastor falou: agora se vira, tá na tua mão aí. E aí eu comecei a aprender mais e aí nesse meio tempo surgiu também até você, cara, faz parte dessa minha história aí, porque eu tive muito mais interesse a partir do convite que teve da Trupe, que eu trabalhei um tempo pela Trupe, que era um ministério aí que rodava o país inteiro fazendo vídeos, né, e pregando e fazendo oficinas sobre tecnologia, sobre vídeos também. Então, quando eu entrei para trabalhar para a Trupe, eu também não sabia nada de vídeo. Falei assim, cara, o que os caras tipo me chamaram para trabalhar nisso? Eu não sei nada. Mas eu entendi, porque eu precisava aprender e a Trupe foi uma escola, assim, eu aprendi a editar ali. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz, o Cato estava junto também nessa viagem, ele vai lembrar. Foi para Vitória, no Espírito Santo, fazer um acampamento lá. O Cato me deu um vídeo para fazer, me deu algumas imagens, falou assim, eu quero que você faça aí um clipe de 20 segundos. E eu levei horas para fazer um vídeo de 20 segundos com trilha e algumas imagens assim. Entreguei o vídeo feliz da vida, ó, tá aqui os 20 segundos e tal. O Cato falou, legal, isso aí. E depois ele entregou pro Rafa e o Rafa em, sei lá, meia hora fez um vídeo de 10 minutos assim. E eu fiquei, caramba, mano, como assim? Tá, eu preciso isso. Aí eu comprei uma câmera na época, porque eu falei assim, eu quero aprender mais disso. Então comprei uma câmera, fiz um investimento e comecei a estudar no YouTube mesmo, em coisas que eu tinha à disposição na época. Legal. Cara, óbvio que a Trupe, acho que um dos ensinamentos para todos nós é a questão da edição rápida, né? Edição ágil. Sim. E aí você tem um curso de edição ágil, no final você vai falar um pouquinho sobre isso, mas como que uma pessoa consegue editar rápido? Assim, o que ela precisa, né? Para editar rápido ao longo prazo, né? Legal. Cara, eu acho que basicamente, dando uma resposta bem simples e resumida, é o seguinte: conhecimento básico e processos bem definidos. Eu acho que a partir disso a pessoa consegue então tipo aceitar os desafios assim para editar rápido, sabe? Então, conhecimento básico do que eu digo do equipamento que está sendo filmado, da ferramenta de edição. Isso é um conhecimento básico, já ajuda, porque a pessoa ali quando chega o material já sabe o que precisa ser feito. E processos é justamente o passo a passo. Beleza, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. E para cada pessoa existe um processo diferente, que aí vai se adaptar melhor à sua realidade, aí o que você consegue fazer. Mas você tendo um conhecimento básico da ferramenta e os processos bem organizados, sendo no seu projeto lá e tal, tudo que você precisa fazer, você vê que as coisas vão... Claro, e a prática, né? Você vai editando muito mais rápido com o passar do tempo. É a questão de ser organizado, né? O cara, cada vídeo ou cada take no seu lugar. Porque às vezes a galera já baixa o conteúdo para dentro do computador e já sai editando. Então eu percebo que você baixa tudo e vai renomeando antes de abrir o Premiere, né? Então, eu tenho aí é que tá, faz parte do meu procedimento isso. Eu pego os arquivos e deixo numa organização padrão para eu saber que os arquivos que eu vou precisar aqui nessa parte do vídeo estão aqui. Os arquivos da câmera X estão ali, então tá tudo renomeado, tá tudo organizado dentro do projeto e fora também, na pasta que eu copiei os arquivos, né? Porque esse processo de organização ele é muito importante para essa pré-produção, digamos assim, para a gente começar com o pé direito assim, a edição, porque tem gente que realmente joga tudo dentro do projeto ali e depois, onde é que tá a vinheta tal, onde é que tá a transição aqui e tal, e vai ficar procurando ali, perder tempo, sabe? Às vezes o cara até esquece de tirar do próprio SD, né, do cartão de memória, já edita lá dentro mesmo, e vai, meu Deus, onde que tá o mesmo arquivo? Tirei, apaguei, excluí, né? Dá arquivo offline e tal, vários problemas. Legal. E uma das questões mais complicadas tem a ver com a trilha. Então, acho que esse cara, o cara sabe editar, já aprendeu, mas daí vai botar uma trilha. Como que trabalha essa trilha dentro dos projetos? Onde encontrar? E quando encontra a questão dos direitos autorais, qual o melhor trilha colocar nos projetos? Eu sei que também trilha tem linguagem, também tem tudo isso, né? Mas quais são os caminhos aí que você indica?
Cara, trilha é uma parada muito importante no vídeo. Eu vejo que a trilha sonora tem uma importância tão grande quanto as cenas que estão sendo exibidas, né? Não é simplesmente, peguei e fiz umas cenas maravilhosas e tal, agora vou botar qualquer trilha ali. Isso aí queima o filme, na verdade, do vídeo, né? Queima o vídeo. Então, a trilha precisa ser muito bem pensada, precisa ser muito bem escolhida, precisa ser muito bem tratada no vídeo. Então já começa por aí, não é só, vamos botar uma trilha nesse vídeo e tal. Cara, isso aí é um grande erro. Então, assim, trilha sonora, você precisa saber pesquisar, né? 90% das trilhas que eu uso nos nossos vídeos, tanto da Red quanto dos meus clientes, enfim, YouTube, 90%. E aí, claro, a gente tem que cuidar justamente com as questões de direitos autorais e tal. E aí a gente entra num processo um pouquinho delicado, porque tem algumas trilhas que, por exemplo, o cliente pediu para mim, eu quero aquela trilha daquele cantor e tal. E essa trilha com certeza vai ter o direito autoral e eu explico, olha, essa trilha tem o direito autoral. Se você quiser a gente pode fazer com essa trilha, mas vai ter um custo de direitos autorais que a gente tem que pagar esse custo. Ou se você não quiser pagar os direitos autorais, não vamos fazer com essa trilha. E aí o cliente entende e tal. Ou então ele assume o risco, fala assim, não, eu quero com essa trilha e mesmo assim, mesmo se bloquear e tal, então eu faço, entrego, e depois se bloquear, daí é o cliente que assume esse risco. A questão é que a trilha precisa ser muito bem pensada e você precisa saber pesquisar muito bem a trilha, né? Saber usar as palavras certas para pesquisar o tipo de trilha que você quer. Então, digamos que um vídeo que precisa trazer mais impacto, você precisa pesquisar no YouTube trilhas que vão ter, tipo, essa palavra, impacto, né? Então, só que, claro, a minha recomendação é que você sempre pesquise as trilhas em inglês, porque no inglês a oportunidade, né, cresce muito, né, com as coisas que tem, o conteúdo que tem de trilhas em inglês e tal. E aí, claro que também tem muitos canais no YouTube que são de trilhas gratuitas. Fora os sites que você pode pagar mensal, e você pode também usufruir das milhares de opções de trilhas sonoras que tem incluído nessa mensalidade que você paga, que aí fica muito mais em conta, muito mais barato. Legal você falar sobre essa questão de impacto, emoção. Eu estava no cinema com a Marina, e aí passou um trailer de um filme de cachorro. Eu nem lembro o nome do filme, cara, mas sei que é com automobilismo e tal. E, cara, o cachorro estava do lado do piloto e de repente começou a tocar uma trilha. E eu olhei pra Marina assim, emocionado, falei, mano, eu tô chorando num trailer de filme de cachorro. É isso. Daí enxuguei os meus olhos e falei, não é possível, cara. Cara, porque a trilha era tão profunda, cara, que ela tocou assim de tal maneira que eu fiquei apavorado. Falei, olha o poder de uma trilha, né, bem selecionada. E claro, no cinema ainda aquele impacto todo envolveu, total, né? Tudo, né? E cara, era só o trailer, não teve história nenhuma. Sim. Foi só a música com a cena do cachorro ali com o piloto, daí teve um acidente e tal. Mas então, como é importante a gente pensar na trilha mesmo, né? Até os teasers das séries que a gente tem lançado aqui na Red, cara, a gente pensa muito bem nas trilhas. Porque justamente é um teaser, é um vídeo ali de 1 minuto, 50 segundos, então ele precisa ser marcante, impactante. Sim. E a gente tem alcançado isso, graças a Deus, sim. O feedback tem sido muito legal, muito positivo. E uma trilha, eu digo assim, cara, passa também pelo processo de oração, sabe? A gente orar assim, meu Deus, me ajuda, porque eu preciso encontrar aqui uma trilha que seja de fato aquilo que está... Então, principalmente nos teasers das séries, eu leio o texto bíblico no qual a série está sendo baseada, tal, para poder ter realmente inspiração de como pesquisar essa trilha, quais palavras eu vou usar para chegar nessa trilha, né? Então você tem que primeiro ter esse norte bem definido para saber pesquisar muito bem a trilha que você vai usar. Legal, cara. Tu falou das séries que a gente produz aqui, das aberturas. A galera que se questiona muito com relação ao prazo. Eles falam, cara, vocês devem ter um planejamento muito longo, né? Os prazos são absurdos. Como que se organiza uma coisa dessas, né? De tanta produção, porque, por exemplo, no nosso caso aqui da Red é uma produção por mês praticamente, de uma grande produção por mês, né? Sem contar os outros produtos que a gente acaba realizando aqui. Agora, qual é o tipo de prazo que você aconselha? No caso, nós temos uma experiência de produzir mais rápido, então o prazo talvez seja um pouco menor, né? E como que é flexível isso? Prazo curto, prazo longo? Como que você se coordena isso dentro de uma equipe criativa? Porque a gente sabe que toda igreja
trabalha com a urgência, né? Isso aí, Sim, eu acho que toda agência de publicidade, acho que todo também. mundo trabalha com a urgência, né? Como que se organiza tudo isso? Cara, hoje em dia tudo é muito rápido, né? Tudo é muito dinâmico. Então, se você planeja fazer um vídeo, vou fazer esse vídeo aqui para liberar ele daqui a um mês, 2 meses, bem provável que aquilo que você vai estar passando no vídeo e relatando já está obsoleto, já ficou para trás, entendeu? Então, o prazo precisa ser de acordo com a proposta do vídeo. E ainda mais nas séries, quando a gente lança assim, a gente deixa um prazo bem curto, bem apertado. Claro que é responsável, razoável, tudo, mas é um prazo bem curto. Por quê? Porque precisa ser uma edição, precisa estar fresco ali, precisa estar realmente atual. Então, até exemplo, uma das últimas séries que teve foi Ruth, e a gente também senta, sempre assim, a gente senta, define a série, ok, semana que vem ou 2 semanas depois a gente já lança a série. Então a gente tem um prazo bem curto aí para pensar, para fazer o brainstorm das ideias, de como o vídeo vai ser, o que, que vai ter, o que, que não pode faltar no vídeo. Né? E eu lembro que nesse de Ruth a gente definiu o lugar num dia, no outro já foi gravar e no outro dia já estava pronto o vídeo. Assim, foi uma coisa de louco, assim, foi muito rápido. Na verdade a gente foi gravar e no mesmo dia, à noite, o vídeo já estava É isso pronto. que eu ia falar. Então foi um negócio bem assim, cinematográfico, digamos assim. Foi uma produção enxuta, foram 3 pessoas envolvidas na produção, na gravação, no dia da gravação, tal. Depois eu editei e foi muito rápido, cara. Então assim, a dica que eu dou é essa, que seja um prazo curto, porque isso também puxa a gente, né? Isso também fala assim, não, temos que respeitar o prazo e a gente vai, se propõe aquilo a trabalhar e tal. E depois a gente vê que o resultado ficou muito bom. Então, o prazo muito longo, às vezes, deixa assim, tem tempo e tal, a gente vai levando e acaba deixando as coisas esfriarem e deixando também até o próprio conteúdo do vídeo ficar para trás, assim, né? Então, o prazo precisa ser de acordo com a produção, mas o mais rápido possível. Legal. E qual que é a tua maior dificuldade? A questão da gravação ou da edição? E também, o que você prefere? Cara, eu prefiro filmar. Isso aqui eu já vou deixar aberto. Todo mundo fala assim, nossa, edição e tal. Cara, edição é um processo bem complicado, às vezes é chato, mas eu gosto também de editar. Agora, se eu tivesse que escolher, eu preferiria só filmar, porque o filmar é o filé. Você vai lá com a câmera na mão, você pega a cena e tal, depois, tá aqui o cartão de memória. E esquece, né? Tipo, você não se incomoda mais. Depois é o cara da edição lá que tem que se virar com as suas cenas. Então, o que eu digo é o seguinte, o ideal mesmo pra mim é eu filmar e editar. Porque daí eu já filmo pensando na minha edição. Pensando em como eu vou, né, ser rápido ali pra editar e tal. Essa cena que eu já fiz assim, então lá na edição eu já sei que eu já corto daqui. Então, pra mim, eu prefiro assim, quando eu filmo e edito, porque o processo fica muito mais claro na minha mente. Quando eu não filmei, eu vou junto, eu tento dar um jeito de ir junto na produção pra ver, pelo menos acompanhar as cenas e tal. Porque isso também me ajuda no processo de edição, assim, até de pensar também depois o roteiro da edição, tudo. Né? Então, mas filmar é muito melhor, muito mais fácil, com certeza. Legal. E agora, que dicas que você daria, assim, para quem tá filmando lá no culto, quer produzir, por exemplo, conteúdos para séries de mensagens, dicas de takes, o que fazer nesse momento, como dirigir uma cena, né, desde a pré-produção, durante e depois? Cara, é um pouco difícil de responder isso também, porque cada igreja, cada lugar, cada tipo de produção tem uma demanda diferente, né? Mas as dicas básicas é o seguinte, eu acho que primeiro princípio é você como profissional, assim, ir trabalhando com vídeo e tal, você tentar ser o mais profissional possível, e isso requer de você um domínio básico e sim, né, bom do equipamento que você está trabalhando, da câmera, né? Então, seja o celular, se você estiver trabalhando no celular, saiba usar bem o celular como, né, como câmera, ou se for uma câmera, saiba bem as configurações da sua câmera para chegar numa configuração ideal, legal, assim. Eu acho que só nisso já passa uma credibilidade para quem vai trabalhar junto com você, assim, quem vai estar na produção, né? Porque se as pessoas às vezes que estão lá para trabalhar com você estiverem um pouco meio perdidas, assim, pô, não sei como é que eu filmo, como é que eu vou fazer direito, fica complicado. E segundo ponto é isso, as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo precisam estar junto com você, né? Então você tem que dar um jeito de ser bem articulado, conversar bem com as pessoas, ser claro no que você quer,
ah, eu quero uma cena assim, quero uma cena assado. Fala com as pessoas bem claro o que você precisa, qual é a ideia, deixa tudo bem claro, né? Essa parte da comunicação aí, nesse processo de produção, pré-produção é muito importante. E outra, não tenha medo assim, ah, errei aqui, vamos de novo. Refaz a cena, refaz o take, porque vale muito mais a pena você cortar a cena assim, do que lá na edição você vê, puxa vida, agora o que eu vou ter que fazer e tal, e às vezes não tem o que fazer, às vezes tem que regravar ou gravar de novo, né? Então, algumas dicas rápidas aí são essas. Entendi. E como que uma igreja, porque tem igreja que não tem condições de contratar alguém para produzir material, editar, mas como que uma igreja prepara outras pessoas nesse caminho? Como que ela pode abrir oportunidades, né? Eu quero que minha igreja comece a trabalhar com vídeos, mas não tem ninguém. Quais são os passos? Então, daí você vai falar para os pastores e os líderes agora que estão, líderes de comunicação ou pastores que estão nos assistindo nesse momento. Quais são os passos que eles precisam dar, então, para encontrar o cara do vídeo? Então, eu ia falar isso. O começo é esse. A liderança da igreja precisa estar alinhada nessa ideia, né? O pastor da igreja precisa estar comprando essa ideia, entendendo a importância dos vídeos para a igreja do século XXI e daqui para frente, né? Porque, na verdade, eu até tenho uma frase que fala o seguinte, que para mim a comunicação ela é muito importante. E quem não sabe comunicar o evangelho, quem não é perito em comunicar o evangelho, acaba menosprezando essa mensagem do evangelho, né? Porque não dá a ênfase necessária para essa mensagem. E o vídeo, como ferramenta para comunicar do evangelho, é algo muito poderoso. Então a gente precisa estar atento a isso. E a dica que eu dou é abrir espaço para a nova geração e para as pessoas que demonstram interesse pela área, interesse por isso, né? Porque também não adianta eu entregar na mão, o pastor pega e entrega na mão, fulano, você vai ser e tal, e daqui a pouco o cara fala, não, mas eu nunca nem vi uma câmera, nem gosto de câmera, não gosto de filme, não gosto de série, não gosto de cinema, não gosto de nada, e aí deixa na mão de uma pessoa assim. Eu acho que isso acaba queimando aquela pessoa, né, e também todo o projeto. Agora, assim como aconteceu comigo, que era novo, era jovem ainda na época, e o pastor viu isso, viu essa oportunidade e falou assim, então vai, estou confiando em você, vai lá. Ele só fez isso, né? A igreja nunca pagou um curso para mim, nada, mas foi de mim mesmo, porque a igreja confiou que eu podia dar algum fruto nesse processo e só falou assim, vai meu filho, pode ir. E eu busquei, corri atrás e tal, então, claro, que sempre acompanhado pelo pastor e mostrando os resultados disso para a igreja, para o pastor, e a igreja foi vendo e dando apoio, né, a liderança. Então, precisa ser bem afinado assim, com a nova geração, que eu acho que vai partir daí com certeza, e com as pessoas que, né, de alguma forma, mostram interesse e paixão por essa área de produção de vídeos. Legal. E não tem idade, né, cara? A nova geração é bom porque a galera já tá fresquinho ali, né? Tá na mente, né? Cara, então, inclusive aqui na Red, a gente tenta replicar muito isso com a nova geração. A gente tem várias oficinas aqui de fotografia, de vídeo também. E tem alunos de várias idades. Tem um menino de 13 anos que me acompanha aí, né, que a gente está investindo nele justamente porque a gente viu nele essa área aí, essa parte de interesse e tal, legal. A gente já entregou alguns materiais para ele fazer, para ver o que saía dali. Sim, legal. E muito legal, então ele está evoluindo muito e é esforçado, sabe? Então, claro, a gente precisa ter paciência, porque é novo também, precisa aprender algumas coisas, mas junto com a gente, colando comigo ali, colando com a gente aqui na área da comunicação, com certeza ele vai decolar. E é isso que a gente precisa fazer. Não tem idade, né? Ele tem 13 anos, mas podia ser até mais novo. A questão é ver, é sentir isso, ver se realmente tem o feeling para essa coisa, né? Para os vídeos. Show. Felipe, a gente está encerrando, cara. Eu quero que você fale sobre o teu curso, porque, querendo ou não, é uma ferramenta e boa para quem quer aprender a editar, né? Então é a hora do merchan aí. Você está liberado, cara. Fala um pouquinho do teu curso. Se alguém quiser aprender mais a editar online, tem como aprender a editar online, né, com outra pessoa? Como que está funcionando isso aí? Legal, mano. Obrigado por essa oportunidade também. No final do ano passado, eu lancei um curso completo sobre produção e edição ágil. Né? Eu tenho alguns anos aí de experiência nessa área de produção e trabalhando com vídeos e diversos nichos, né? E o que eu pude concluir dessa experiência toda foi que eu consegui desenvolver um método de edição ágil, assim, como eu falei, né, alguns processos, alguns conhecimentos básicos bem organizados e orquestrados
para a gente poder ter uma produção mais rápida, mais eficaz e mais, né, entrega num prazo mais curto, de qualidade boa, né? Então, o meu curso está disponível todo online, na plataforma Hotmart também. Então, quem quiser saber mais, ele pode me procurar depois, que eu posso explicar, mas é um curso completo, são 5 módulos, falando toda a parte de introdução, até falo de mercado também. Inclusive, quando eu gravei, cara, eu não sabia que ia estar acontecendo a pandemia, mas tudo que tem lá se aplica exatamente nessa parte de mercado também, para como a gente pode achar estratégias, né, para viver e para sobreviver com produção de vídeos até em meio à pandemia. Então eu acho isso muito interessante. E aí falo também parte de gravação, mostra eu filmando lá nos clientes, mostra editando também na timeline. Então, se você tiver mais dúvidas aí, quiser trocar uma ideia, depois é só me chamar, eu estou à disposição aí. Uhum. Muito bom. Cara, muito obrigado por o teu tempo, obrigado aí por separar, né, esse tempo para o nosso bate-papo. Se você quiser deixar uma última palavra aí para quem está nos assistindo, fique à vontade agora. Beleza? Não, eu só quero também agradecer essa oportunidade aí, cara, de estar falando aqui um pouquinho, contribuindo nessa semana aí que está sendo espetacular. Parabéns para o Red Criativos e também para todo mundo que se propôs a contribuir um pouquinho com conhecimento, informação, né? E para as igrejas e para todo mundo que está assistindo, cara, esse é o tempo de a gente fazer de verdade a tecnologia e toda essa parte de vídeos e tal, ser ênfase, assim, sabe? Eu me formei em 2015 em teologia e o meu TCC foi sobre isso, sobre como a igreja demora às vezes para assimilar uma curva que o mundo já fez há um tempão, e não no sentido assim de da coisa no lado ruim, né, no lado negativo, mas no lado positivo, seja esse, por exemplo, como da comunicação, né, cara? Então já faz tempo que, por exemplo, o mercado de trabalho mudou em relação à comunicação. Muito difícil hoje pessoa que sai entregando currículo e tal. Hoje é tudo digital, tudo online. Você tem que ter um LinkedIn bem formulado e tal, né? Ou até o seu próprio Facebook, as empresas te recrutam por ali. Então, cara, a igreja precisa estar antenada em tecnologia, a gente precisa estar respirando tecnologia, e vídeo, com certeza, é a bola da vez. Tinha um dado que até 2020, o tráfego inteiro de conteúdo da internet, 80% desse tráfego ia ser em vídeo. E com certeza com essa pandemia esse número já mudou, já é bem mais de 80%, né, no tráfego da internet como um todo, é muito mais agora em vídeo. Então a gente precisa dar foco para isso. Show! Bom, gente, é isso aí. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E que vocês que estão acompanhando a gente na Semana do Red Criativos, fiquem atentos aos outros bate-papos, outras entrevistas, que tá cada dia mais incrível. E é como um livro que você está lendo nessa semana. Não pare no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, vai até o 7º dia, tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com toda essa semana, tá bom? Valeu, gente, até o próximo bate-papo e nos vemos amanhã. Tchau!